aqui estamos para meditarmos um pouco sobre Jesus no Getsemane. Após Jesus sair da Santa Ceia, ele convida 3 de seus discípulos, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, para juntos irem orar em um lugar um pouco afastado dos demais. Um local onde Jesus gostava muito de orar. E quando Jesus vai lá, ele, como você pode ver no livro de Mateus, capítulo 26, e o versículo 36, ele diz assim: então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Então Jesus pede aos seus discípulos que orem junto com ele. Jesus estava passando por um momento muito difícil. Do momento de Cristo, irmãos, que eu percebo que foi o momento mais difícil na terra da vida de Jesus. Foi um momento onde ele começou a assumir o pecado de toda a humanidade sobre ele. Ele estava para se entregar, para ser morto na cruz. Jesus, ele tinha planejado salvar a humanidade através de sua morte na cruz. Mas Jesus não tinha planejado uma separação entre ele e seu Pai. E no momento que Jesus assume o pecado de toda a humanidade, de todo aquele que se entrega a ele para ter vida eterna, ele pagando o preço de nossos pecados, então ele percebeu que ao ele assumir esse pecado, houve uma barreira que separava ele do Pai. Então Jesus, ele fica muito angustiado. E quando ele está sentindo essa angústia tão grande, ele diz: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ele primeiro ora e ele pede a Deus: Senhor, será que é possível o Senhor tirar essa angústia, essa dor? Aqui Jesus não está pedindo para que o Pai não permitisse que ele morresse para salvar a humanidade, porque ele sabia que este era o único meio que existia. Mas ele pede a Deus que tire dele a angústia, a dor de sentir-se afastado dele. Ele poderia suportar todo o sofrimento, ele suportaria a cruz, ele suportaria todo o nosso pecado sobre ele. Mas o afastamento que existiu naquele momento entre ele e o Pai, isso ele não suportaria. Então a dor que ele sentia era tão grande, era tão tremenda, que ele pede: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, ou seja, tira de mim essa angústia, tira de mim esta dor que eu estou sentindo, para que eu não beba, eu não passe por esse sofrimento tão terrível que é estar afastado do Senhor. Mas ali ele diz: mas Senhor, se eu tenho que beber este cálice, se eu tenho que sentir esta dor, se eu tenho que sentir esta angústia, então seja feita a tua vontade. E aí Jesus volta aos seus discípulos e eles estão dormindo. Jesus pede a eles que ore com ele, porque pela primeira vez Jesus sentiu a necessidade da ajuda dos seus discípulos. Ele precisava que eles orassem, porque milhares de anjos de demônio estavam se aproximando de Jesus. Ao Jesus clamar, Deus Pai envia o próprio anjo Gabriel, que vem para consolar e animar Jesus. Mas além do anjo Gabriel, irmão, toda a hostes maligna de Satanás estava próximo de Jesus, tentando impedir que ele pudesse salvar a humanidade. Mas agora ele volta e ele pede ajuda humana. Ele pede aos discípulos que orem mais uma vez. E Jesus faz isso durante 3 vezes. Mas 3 vezes Jesus encontra seus discípulos dormindo. E ali, enquanto Jesus olha para eles, diz: continue. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês estão muito cansados. Vocês não puderam orar comigo. Mas orem por vocês mesmos. Porque vocês vão enfrentar agora uma luta muito grande. Uma tristeza muito grande. Porque o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos malfeitores para ser morto em uma cruz. E agora Jesus ora pelos seus discípulos. E logo depois o traidor se aproxima. E ele é entregue na mão dos malfeitores para morrer, para te dar vida, para te salvar, para te libertar, para te curar.
para que você possa se entregar a Ele. Portanto, meu querido e amado irmão, não rejeita o chamado de Cristo, não rejeite a morte de Cristo na cruz do Calvário por você, por amor a você. Entrega a tua vida ao Senhor, pare de viver cometendo pecado. Busque a presença do Senhor e aí você terá a vida eterna, porque o preço do teu pecado, o nosso Salvador, Jesus Cristo, já pagou por você. Que a gente possa reconhecer o quanto Deus nos amou e nos entregarmos a Ele. Esse é o que eu desejo a cada um de vocês. Amém.